Olá, pessoal. Eu vim trazer aqui hoje para vocês um conteúdo de uma mãe que fez um post para poder explicar o que aconteceu com o filho dela. Um menino de 11 anos, Felipe, irmão do Davi Knipe, que é um influenciador, um DJ e tudo mais, produtor musical. O menino de 11 anos, ele usou o celular da mãe dele para fazer compras sucessivas que totalizou quase 12 mil reais no Roblox. E aí a mãe fez um vídeo para poder explicar como que ela fez uma correção, né? Ela disciplinou o filho dela de uma forma, e aí ela tá mostrando o que que ela fez, o que que o menino vai ter que fazer para poder se reparar com ela. E aí é isso. Vamos assistir aqui o vídeo. Mas antes disso, eu quero chamar vocês aqui para vocês se inscreverem aqui no canal, porque a gente está com a meta de alcançar 1000 inscritos. Então eu vou pedir a sua ajuda. Vem aqui, se inscreve para a gente alcançar essa meta. Boa tarde. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para poder explicar um pouquinho do que aconteceu depois até mesmo do vídeo que meu filho fez e viralizou na internet. Infelizmente aconteceu uma situação que eu não gostaria que tivesse acontecido dentro do meu próprio lar, e que fique claro para todos que eu sou uma mãe presente, uma mãe que monitora o seu filho, monitora o que ele está vendo nas redes sociais. Inclusive o celular dele é totalmente monitorado e controlado pelo meu celular. Mas por uma influência de colegas, por uma influência do jogo, que a gente assiste e vê apenas uns peixinhos eles pescando, o Felipe, ele pede o meu celular falando que ia comprar um açaí, e ele não foi comprar um açaí, ele foi liberar no meu celular o acesso dele para poder fazer compras. Nisso ele comprou 10 vezes através da Apple, ele comprou R$ 1.177,90 cada vez, gerando um total de R$ 11.799. E para que eu não visse, toda vez que chegava o recibo do banco no meu celular, ele apagava essa mensagem. Para mim o dinheiro não importa, não vou mexer com advogados, não vou pedir estorno. O que está mais me magoando foi a atitude do Felipe em entrar no meu celular, em usar meu cartão e fazer o que ele fez. Para um pouquinho aí, Lucas. Para um pouquinho aí, veja bem, a gente está acompanhando uma situação aqui que a gente até abordou alguns podcasts atrás, né, alguns episódios atrás do podcast, e a gente falava exatamente sobre as ferramentas de controle no telefone, né, das crianças, para que os pais consigam monitorar, e é exatamente o que ela está falando, né? Ela conseguia fazer esse controle. Porém, o menino fez de uma forma lá que ele conseguisse burlar isso, né? Ela falou, por influência do jogo, por influência de outros amigos, né? Talvez falaram, pega o celular da sua mãe, faz assim para você conseguir fazer. Porque ele sabia que ele era monitorado, ele era controlado. Então, ele foi e burlou isso, né? E aí, ela fala a questão do dinheiro, né? E aí eu me recordei, enquanto eu estava ouvindo esse relato dessa mãe, de alguns casos que eu acompanho e que não tem esse controle. Pelo contrário, a criança, o pré-adolescente, é que consegue manipular os pais de forma que os pais deem um telefone. Aí o pai fez uma situação lá de controlar, né, de restringir o telefone, mas aí o responsável deu novamente um outro telefone, melhor ainda, né? Então, assim, aqui a gente vê uma situação quase que ideal, né, de uma mãe que consegue fazer o controle. Daqui a pouco vocês vão ver o que ela fez para reparar, mas de uma mãe que consegue fazer sim um monitoramento, um controle da rede, né, do conteúdo ali que o menino tem. Só que na minha vivência, o que eu tenho, né, é o contrário. São pais que estão precisando aprender a fazer exatamente o que ela está fazendo. Monitorar, controlar e corrigir quando ainda assim o menino consegue burlar. Vamos seguir mais um pouquinho. Corrigi-lo, deixá-lo de castigo, vender o seu PlayStation, vender o seu celular, e ainda eu tenho que fazer ele saber o que significa 11.799, que é o salário de um funcionário que às vezes demora quase um ano para poder ter. Então nós combinamos com o Felipe, depois de conversar por muitas horas, que ele vai ajudar nas tarefas da casa. Ele vai lavar os sapatos, ele vai ajudar o motorista a lavar o carro, ele vai ajudar as secretárias a lavar uma verdura, arrumar a sua cama. Então, eu quero que ele cresça não sendo marginal.
Eu quero que ele cresça tendo a confiança dos pais. E eu quero que ele cresça sabendo que o que ele fez errado e que não deve ser feito novamente. O que você fala disso, Felipe? Para mais um pouquinho, Lucas, por favor. Então, aqui a gente consegue entender, né, e captar ali, interpretar pela forma que ela fala, pelos dados que ela vai falando, que é uma família de uma situação financeira um pouco mais tranquila, né? Ela fala de motorista, ela fala de funcionárias, né, de arrumar casa, de cozinhar. Então, assim, parece que consegue entender, né? Tem a questão do outro filho é mais famoso, enfim, deve ter um retorno financeiro bacana dessa questão de rede social. Então, assim, é uma família de uma situação financeira tranquila, né? E aí, veja bem, talvez seja um pouco mais difícil para esse menino entender a questão do valor financeiro, né? Porque tem o acesso, né, às questões materiais, a celular, a escola, né, a escola boa e tudo mais. E aí a mãe quis ensinar, né? Talvez não seja uma coisa que ele faça sempre, lavar os sapatos, ajudar a lavar as verduras. É o que ela fala que deu como castigo, como ensinamento para ele que ele entenda o que é 11 mil reais, né? O que um trabalhador, um funcionário precisa fazer para poder ganhar 11 mil reais. Então ela falou, vai lavar sapato, vai lavar verdura, vai arrumar a própria cama. Talvez não é o que ele faz normalmente. Ela vai dar como uma forma de ensinar. E assim, esse caso que eu tenho no meu consultório já foi o contrário, né? A mãe deu o aparelho celular, a mãe tirou o aparelho celular, aí acabou danificando, então a mãe comprou um outro melhor ainda, mais caro, né? E aí depois, por alguma situação, exatamente no mesmo jogo, que é o Roblox, a filha conseguiu manipular para que a mãe comprasse. Não foi esse valor todo, né? Não chegou a 11 mil, 12 mil reais, mas passou ali dos R$ 1.000. A mãe comprou para que a filha fizesse uma coisa que a mãe queria, né? A mãe queria que a filha fosse a certo lugar, a certo evento, e aí a filha de aproximadamente aí seus 12, 13 anos falou que não iria, e aí conseguiu manipular a mãe. A mãe colocou esse crédito aí no Roblox, e aí a filha foi. Então, assim, para você ver como que está invertido, né? Aqui é um modelo positivo, né? O que aconteceu de errado, a mãe conseguiu corrigir. Mas a situação que eu abordei no meu consultório foi o contrário. A mãe não conseguiu fazer essa situação. Educar, ensinar, colocar o limite e corrigir depois que o menino fez, né? Cometeu ali o erro. Vamos continuar porque a mãe perguntou. A mãe quer que o menino fale. E aí o menino fala um pouquinho aqui sobre esse castigo, o que ele vai ter que fazer. Mas não é trabalhar, é você saber dar valor ao dinheiro, né, Lipe? E você vai prometer para sua mãe e para seu pai que nunca mais você vai fazer isso. Sim, e que um dia eu tenha meu celular de volta se eu mudar. Mas aí você vai ter que comportar e conquistar. É isso que eu deixo para vocês. No final das contas, ele teve uma perda material, né? Ele entendeu que o problema que ele causou foi material, dinheiro, 11 mil reais, quase 12 ali. Né? E aí a mãe corrigiu no mesmo nível, né? Ele perdeu bens materiais, coisas que são compradas com dinheiro, né? Que ele perdeu o PlayStation dele e ele perdeu, se não me engano, acho que foi o celular dele também, né? Então a mãe pegou o PlayStation e o celular, bens materiais, para vender, né? E são coisas importantes para ele, né? E aí, assim, ele sentiu literalmente na própria carne, né, o prejuízo financeiro que ele deu para a mãe dele, e ele vai precisar ajudar ali nas tarefas de casa, e aí ele falou, até que eu possa recuperar os meus brinquedos. A mãe dele não vai, né, pelo que a gente percebeu, não vai sentir. A mãe falou, ela declarou ali, o problema não é o dinheiro, eles têm esse dinheiro. Não vai fazer falta, né, para eles, mas ela quis ensinar. E é esse o ponto, né, ensinar para a criança saiba da gravidade das próprias ações. Para que ela entenda da consequência. Ele já é um pré-adolescente, ele tem 11 anos. Ele tem condição de entender. Ele já tem aquela maturidade que a gente está sempre falando aqui, cerebral, emocional, de entender que ele fez uma coisa errada e de suportar ali as consequências dos atos dele.
E aí eu quero que vocês guardem isso, salvem isso, encaminhem isso para alguém. Talvez você sabe de alguém que está passando aí por uma situação dessa, um filho, talvez que está agindo na irresponsabilidade. Eles ainda não têm plena maturidade, mas eles já chegaram ao nível que eles têm consciência, eles têm condição de segurar, de aguentar ali as consequências dos próprios atos. Gente, eu estou deixando aqui o número de um WhatsApp que, se você quiser entrar no nosso grupo, a gente tem um grupo de mães no WhatsApp. Se você quiser entrar, entre em contato com esse número que eu estou deixando aqui na imagem, e aí vocês vão solicitar o acesso e a gente vai colocar vocês, inserir vocês nesse grupo, ok?